Oi, turma, do livro Conversando sobre a Vida, Jesualdo Costa, Saga Espiritual. Há bilhões de anos, a nebulosa solar foi se formando para dar origem ao nosso maravilhoso sistema solar. E fragmentos desprendidos da descomunal nebulosa deram origem aos planetas do sistema, a nossa família planetária. A Terra, enquanto passava pelo esfriamento natural, sofreu incalculáveis ebulições, e ali, em meio àquela imensa confusão, já havia o princípio da vida. Todos os elementos necessários para todo o desenvolvimento da vida já existiam em estado latente na Mãe Terra. Pela diversidade de elementos, pela diversificação da própria natureza, podemos considerar a diversidade de famílias, porquanto os elementos se agrupam pela lei da afinidade natural. O princípio inteligente surgiu ainda de forma embrionária no vegetal. Não podemos precisar quando nem como, mas surgiu para dar início à sua trajetória, à sua saga, rumo ao Criador. Depois de passar por todas as experiências que o reino vegetal proporciona, sempre vivendo em famílias diversas naquele reino, adentra no reino animal, sempre agregado na família, representada pela diversidade das espécies animais. E essa linda saga do princípio inteligente prossegue até que esse princípio inteligente adentre no reino hominal, ou humano, e a partir daí, dotado agora de uma consciência, embora embrionária, lhe dá condições de raciocinar para que, a partir de então, seja responsável pelos seus atos, sempre prosseguindo rumo à perfeição relativa para estar junto à perfeição absoluta que é Deus. Vemos que o espírito, enquanto princípio inteligente do universo, sempre foi um ser gregário e, ao passar para a condição humana, continua gregário, pois essa é a sua natureza. É através da união familiar, em suas diversas formas, que o espírito anela seu aperfeiçoamento. O conceito de família de todos temos hoje surgiu a partir do homem primitivo, que após deixar de ser nômade, percebeu que podia viver em grupos fixos e explorar a terra na região em que viviam. O homem então deixa de ser nômade e passa a ser tribal, dando origem às primeiras famílias humanas. Chico Xavier falava com muita propriedade que na reencarnação o espírito nunca erra de endereço, ou seja, nascemos sempre na família que precisamos nascer por alguma razão divina. Porém, o principal motivo dos agrupamentos familiares é o ajuste, o perdão e o amor. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Mateus, disse Jesus. Então, o caminho é representado pela família que estamos no momento. Nossa família, portanto, é o verdadeiro laboratório do amor verdadeiro. No seio da família nasce o amor embrionário que um dia será transformado no amor ágape, ou divino. Quando amarmos nossos entes queridos da família terrena de forma completa, transporemos a barreira ou os limites da família em direção das outras pessoas, pois esse é o objetivo. Amar toda a humanidade de forma igual, porque na verdade fazemos parte da grande família universal e as tantas reencarnações que já vivenciamos nos torna cada vez mais irmanados. Assim, Jesus nos amou e nos ama, como ele mesmo afirmou em Marcos 12:48 a 50. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus já havia ultrapassado a barreira dos laços familiares e amava então a humanidade como um todo. Assim um dia seremos todos nós. A nossa evolução é difícil. Eu explicar o comecinho aqui a respeito de reinos, né?
criação do mundo, criação dos reinos, começou pelo mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal, porque a gente teria que entrar nessa parte da Gênese, que explica melhor. No Livro dos Espíritos tem um pouco de explicação sobre isso, mas não da forma científica. Ai, engasguei, gente. Desculpa, mas lá vamos nós, senão eu não vou conseguir falar. Então, o que acontece? Desculpa. Essa parte da Gênese que fala sobre a criação do mundo e os diferentes tipos, né, de reinos, eu não li. Eu não consigo entender a Gênese. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que sente comigo e me explique. Porque sozinho eu não consigo entender. Eu, de fato, eu tenho uma dificuldade para entender se cada reino ele se desenvolve por si, né? O vegetal, o animal, o hominal, então são reinos diferentes que se desenvolvem por si. Ou se do vegetal se transforma em dado momento em animal e animal se transforma em dado momento em hominal. Eu tenho dificuldade para entender. Porque quando a gente estuda na matéria, se fala que o homem veio do macaco. Então é aí que a porca para mim torce o rabo, né? Pelo espiritismo eu consigo entender que cada reino se desenvolve por si. Então uma planta não vai chegar a ser um macaco que vai se transformar num homem, mas pelo desenvolvimento humano estudado em história humana, se diz que nós somos lá do macaco, que o macaco se desenvolveu ao ponto de se tornar homem. Então, essa parte aqui eu não vou conseguir explicar para vocês, porque eu confundo e eu vou confundir vocês também. Então, cada um procure aí, né, aquilo que melhor se satisfaz diante da sua do seu estudo, do seu histórico. Agora, uma coisa eu consigo entender, porque aí já cai na parte religiosa, cai na parte da moral, né? O Cristo, ele em dado momento, ele diz essa fala, né? Quem é meu pai, minha irmã, minha mãe? Quando ele está numa reunião junto com os discípulos falam, sua família está aí na porta. Ele fala, mas quem é minha família? Para alguns, nessa alegoria das palavras, Jesus foi sarcástico, faltou com respeito a Maria, né? Eu não consigo imaginar Jesus sarcástico, fazendo ironia. Eu não consigo imaginar. Então, pela minha fé em Jesus, o que eu acredito é justamente isso, que ele quis dizer que todos, um dia, serão tratados como irmãos. O seu irmão hoje, um dia ele foi a sua mãe numa outra encarnação. A sua mãe de hoje, um dia ela foi a sua esposa, ou o esposo, o seu e você, uma mulher, numa outra encarnação. Então, nós não temos algo que seja para sempre. Patrícia vai ser para sempre Patrícia? Não. O espírito, sim, mas o nome Patrícia, com essa encarnação acaba, essa carcaça de Patrícia acaba nessa encarnação. Na outra, eu posso vir um negrão aí de 2 metros de altura, nome João, né? Cada encarnação a gente vê de uma forma diferente, que são experiências diferentes que trazem para a gente conhecimentos diferentes. Então, essa saga espiritual eu quero levar mais para o lado religioso do que da ciência, que da ciência eu vou deixar a desejar. Eu não vou conseguir explicar para vocês. Então, essa parte eu vou ter que deixar para vocês pesquisarem. Mas essa parte da religião, da religiosidade, eu creio muito que nós estamos partindo dessa família consanguínea para essa família universal. Desse amor egoísta que quer dominar quem está por perto, né? A gente começa, quando criança, com o irmão, o pai é meu, a mãe é minha. Não, ele é mais meu do que seu, né? Nós temos esse egoísmo, que pai e mãe é nosso. Depois, o meu irmão é meu irmão, ele não é irmão de mais ninguém. Se ele falar que ele considera uma outra pessoa como irmã dele, eu vou ficar melindrada, porque afinal de contas eu só tenho ele como irmão. Aí
A gente casa, a gente quer o marido, a gente quer a esposa só pra gente. Depois a gente tem filho, o filho é só nosso. Esse é um amor egoísta, porque no final de contas ninguém é de ninguém. Nós estamos fazendo papéis dentro da família. Papéis esse que depois que a gente dá conta, nós saímos dessa família, voltamos para o plano espiritual e vamos fazer uma nova família. Pode ser que dessa nova família, numa nova oportunidade de reencarnação, aqueles que estavam com a gente na última encarnação retornem com outros papéis. E pode ser que não. De repente eu tenho um problema sério que eu preciso perdoar ou ser perdoada e houve o perdão. Eu não preciso mais estar do lado daquela pessoa. Eu vou estar do lado de outra pessoa. Não preciso continuar a jornada com quem eu já fiz as pazes. Já está tudo certo. Cada qual segue seu caminho agora e se desenvolve por si. A gente se desenvolve individualmente. Ninguém vai desenvolver por nós. É individual. Cada ser é único. É ímpar. Então, nós entramos em famílias e saímos dessas famílias nas encarnações. Nós não somos, não precisamos ter apego, porque nascemos sozinhos, desencarnamos sozinhos, evoluímos sozinhos. Nós precisamos dessa família apenas para ajudar nessa evolução individual de cada um de nós. Então, nós precisamos ter um pai e uma mãe para acolher a gente numa encarnação, fazer o papel de pai e mãe, de orientador, de protetor. O amor que esses pais vão dispensar na gente é muito daquilo que nós vamos pegar para poder dar continuidade. A família é primordial, é super importante, mas a gente não pode ter esse apego na família de que é minha, ou eu sou dela, né? Eu tive um problema muito sério para sair de casa. Minha mãe não queria que eu saísse de casa de jeito nenhum, que eu casasse. Queria que eu ficasse embaixo da asa dela pro resto da vida. Tinha aquele apego. Minha filha. Meu filho, quando falou que ia embora de casa, eu chorei. Eu fiquei triste, eu estou triste até hoje com a saída dele, da forma que saiu, que não aceito. Mas, quer ir? Vai. E foi. Eu não impedi. Tem pai e mãe que impede que o filho saia, proíbe, prende. Bobagem, porque ele não vai ficar ali. Na primeira oportunidade que der, essa criatura vai sair do seio da família. Então, a família tem que preparar o indivíduo para ele lutar lá fora. Eu tenho minha consciência tranquila do que eu pude fazer, os cursos, todo o investimento que eu fiz no meu filho foi para que ele pudesse saber se sair lá fora. E pelo que eu sei, até onde eu sei, ele está se saindo bem. Então, tá bom. A gente sente falta, a gente quer o filho por perto, lógico. Assim como a gente também quer o marido, mas o marido morreu. E aí? Eu vou questionar Deus, falar, Senhor, traz ele de volta? É a vontade de Deus, a vida e a morte cabe a Deus. Então, algumas determinações que ocorrem na família, se a gente não tiver essa compreensão de que tudo é passageiro, que os papéis são passageiros, a gente enlouquece. Porque a gente ainda tem o egoísmo e o orgulho que quer prender pessoas junto a gente. Relacionamentos, ciclos, eu sou horrível para fechar. Para fechar um ciclo, fechar um relacionamento, eu sofro. Porque eu não quero que a pessoa vá embora, eu não quero deixar de falar com a pessoa. Dependendo do que for, amigos, relacionamento mais íntimo, homem, mulher, família. Para mim é uma tortura se despedir de pessoas. Eu não suporto despedida. Eu tenho dificuldade grande com isso. Porque a vida inteira eu sempre vi gente fazendo mala e indo embora. Então, isso dói, machuca. Mas se a gente for ver que nós temos outras vidas, vai saber se a Patrícia não foi aquela pessoa que vivia com a mala nas costas e deixando as outras pessoas na mão. E hoje ela sente na pele o que é isso, o abandono, as pessoas usarem, depois que usa, não está servindo para mais nada, então vai embora. Pessoas que vêm para explorar, pessoas que vêm para tumultuar. Então, na vida da gente não tem nada ao acaso. E isso aconteceu
comigo, acontece com muita gente que me escuta, né? Quantas pessoas já não ouvi, depois que eu comecei a fazer os canais, me chamam de canto e falam, poxa, aquilo que você falou que passou, eu também passei. E a gente soma força, né? A gente chama uma pessoa dessa e fala, ó, eu passei, não tô livre de passar de novo, de sofrer outra vez, mas eu consegui, eu passei, já superei, você também vai superar. Então, nessa busca por uma família, por uma estrutura mais firme, no meio de pessoas, é muito complexo e é muito difícil a gente ter. Porque pessoas vão entrar e sair da nossa vida o tempo todo. Elas vão evoluir mais, elas não querem ficar com você que evoluiu menos. Se você evoluir mais e elas não, vai dar diferença também. Elas vão procurar outro rumo e você vai ter que procurar outro rumo. Só os iguais, na verdade, vão caminhar juntos. É o que acontece com o nosso planeta. Ele está se tornando de regeneração. A própria natureza diz isso para nós. Vai ficar aqui os espíritos mais atordoados, os atrasados, os que são maléficos, os que são ignorantes? Não. Se dentro desse processo que a Terra está passando, onde ela sai do prova e expiação e entra no regeneração, os espíritos que são de prova e expiação não vão ficar no regeneração, então a própria natureza está ensinando a gente o quê? Que não adianta a gente querer ficar no meio de pessoas que não estão no mesmo grau que você. Vai dar atrito, não vai dar certo. Os opostos se atraem, sim, mas eles se repelem também. Eles entram em atrito. Entra num desequilíbrio. Então é necessário que para as coisas caminharem bem, as pessoas estejam na mesma vibração, como diz a molecada, na mesma vibe, né? É necessário você estar com os iguais. Porque se você tiver com aqueles que são muito diferentes, é atrito. Dentro da família existem diferenças até não querer mais, e ninguém tá ali à toa. Eu não tô falando para vocês, pega a malinha, coloca nas costas e sai da sua família. Se tá ali, você não errou de endereço. Chico Xavier falava isso, né? Ninguém errou de endereço, tá todo mundo onde deveria estar. Só que você tem que ter a compreensão que você está, mas você não é dali. Então você está vivenciando situações, ensinamentos, perdas, ganhos, lucro, prejuízo com aquelas pessoas da sua família. O seu perdão, a sua missão está ali dentro daquela família. Mas a gente tende a repetir o que está dentro da família fora dela. A gente tende a procurar uma menina que sai de uma família que está desequilibrada, ela procura um namorado, pelo menos a psicologia diz isso, né? Não sei até onde é verdade ou não, porque eu sou Santo Tomé, mas a psicologia diz que a menina, ela tem aquela coisa Édipo, né? Tem eu esqueci o nome, síndrome de Édipo, que é o menino que se apaixona pela mãe, então ele vai procurar uma menina que é parecida com a mãe dele, e a menina vai procurar um rapazinho que se pareça com o pai. Se o pai é um desequilibrado, a mãe é uma desequilibrada, quer dizer que a história vai se repetir lá na frente. Então você tem que procurar seus iguais, criar novas famílias com seus iguais, pessoas que gostem da mesma coisa que você, que façam o mesmo que você. Eu defendo muito o que o pastor Cláudio Duarte fala. Algumas pessoas vão levar isso para o lado do preconceito, mas eu já levo para o lado dessa percepção, né? O pastor fala, o crente tem que casar com crente, o espírita tem que casar com espírita. Por que ele diz isso? Ele fala que não é por preconceito, e eu sigo a linha de raciocínio não pelo lado do preconceito, mas também pela lógica. O que vai acontecer no dia de missa, por exemplo, lá no dia de culto? O cara que é crente, ele está casado com uma pessoa que é católica. Tem a missa e tem o culto. O católico vai para a missa e o crente vai para o culto. Naquele momento os dois já se separaram.
eles não comungam dos mesmos pensamentos, crenças, fé. Então já começa a dar um embate ali. Se tiver uma roda de conversa dentro de casa falando sobre crença, sobre fé, a não ser que as pessoas evitem esse assunto dentro de casa. Eu já namorei evangélico que deu certo, porque a gente não falava de religião. Mas quando falava, logo em seguida tinha que calar, ficava aquela situação meio engessada, né? Você não podia ter liberdade para falar. Porque se você fala o que pensa, você arruma atrito com o outro que não pensa como você. Então, o ideal, sim, é você ir procurando os afins. Se não tem afinidade, é fato que vai acontecer os entraves, os atritos. E quem vai segurar essa bucha depois? Aí a pessoa é infeliz porque achava que o outro ia mudar. Aí vem aquela questão do orgulho, do egoísmo, de você achar que você está certo e o outro é que é o errado. Olha como é complexo a vida a dois, a vida em família. Mas quando tudo isso passar, quando acabar esses entraves, esses conflitos, que as pessoas começarem a entender a evolução humana, não como eu, que eu não entendo muita coisa, mas a evolução humana, a evolução espiritual, que as pessoas começarem a ter uma bagagem maior de virtudes e menos vícios, que se tornarem pessoas mais evoluídas, espíritos mais iluminados, aí vai acabar aquele amor, família consanguínea, e vem esse amor ágape, que é um amor celestial, um amor grandioso, que é por qualquer um, em qualquer situação, independente se você conhece a pessoa ou não. Você vai estar vendo uma pessoa passar fome na rua, você vai pagar um lanche para ela. Você vai voltar outras vezes lá para dar uma blusa para ela. Quem sabe arrumar um emprego para aquela pessoa, arrumar um albergue para ela. Fazendo a mais, não o supérfluo. Porque é muito simples eu passar na rua, tá comendo um lanche e da minha boca eu tiro e dou para uma pessoa que está passando fome. Ah, Patrícia, mas não é o princípio de caridade? Pelo menos você não comeu o lanche e deixou o outro passando fome. Você deu o seu lanche. Você é tão bom que você deu o seu lanche para a pessoa. Bom mesmo eu seria se eu voltasse lá e continuasse dando uma assistência até ver aquela pessoa trabalhando, ganhando o dinheiro dela e dando certo na vida, tanto quanto eu dei. Isso seria bom. Agora, o princípio da bondade é eu tirar o lanche da minha boca e dar para a pessoa. Tá válido também, mas não significa ser caridoso totalmente. Então, quando a gente começar a entender que o sofrimento do outro é o sofrimento da gente, que aquilo dói na gente, de ver o outro sofrer. Outro dia, eu saí para comprar um lanche, fui passear e comprar o lanche. E no caminho eu vi um mendigo deitado num posto de gasolina desativado, todo enrolado. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu falei assim, ó, eu vou comprar 2 lanches. Eu vou comprar um para mim, outro para ele. Na volta eu entrego. Só que o motorista pegou outro caminho. E aí eu não passei lá. E eu não entreguei o tal do lanche. Mas sabe quando você fica com aquela sensação de que você está devendo? Porque a minha consciência acusava que aquele homem naquele momento precisava comer alguma coisa. Não sei se é ou não, porque eu estava deitada e enrolado num cobertor. Mas o abandono daquela pessoa mexeu comigo. Porque eu me coloquei naquele lugar, eu falei, já pensou se fosse uma Patrícia que estivesse ali, enrolada naquele cobertor, num lugar desativado, um posto de gasolina desativado, sozinha. E era um dia que estava fazendo um pouco de frio. Então, assim, são o princípio da nossa bondade despontando, né? A gente enxergando o outro como parte da gente, como parte dessa família universal. E isso é interessante, porque a gente não nasce com isso. Criança é egoísta, criança é egocêntrica e depois se torna egoísta. Criança, ela tá lá na escola com o bonequinho na mão. Bonequinho. Vem um outro e fala, deixa eu ver. Ele fala, não, é meu. E a gente, na fase que nós estamos, se alguém chegar aqui e falar assim, deixa eu ver esse bonequinho, eu falo, que é pra você? Porque é um bonequinho. Não vai me fazer falta. Eu comprei, eu gosto, eu acho bonitinho, mas se você achou mais bonito ainda do que eu, pode levar. Então, é isso, o amadurecimento de entender que vale mais ver o sorriso de uma pessoa do que você estar aqui sorrindo enquanto o outro está querendo algo que ele não tem ainda.
Aqui em casa eu fui fazer o portão, deve ter uns 20 anos, 20 e poucos anos. Quando eu recortei a frente da minha casa para fazer o portão, eu fiz uma grade para colocar lixo, uma outra grade para dar segurança para a rede elétrica e uma grade para dar segurança para os canos lá da entrada da Sabesp. Então, tá tudo cheio de grade na frente da minha casa. E é diferente da forma que eu fiz. Pelo menos não tinha visto por aqui nada igual. E foi uma ideia que meu marido teve. Não foi nem eu, ele. Ele era bem criativo. E tinha uma vizinha que ela teve a moral de mandar o pedreiro vir na porta da minha casa, trazer a fita métrica, sei lá o que é aquilo lá, a trena, e medir da forma que eu fiz as grades para ela fazer na frente da casa dela. A alegria dela era poder ter algo igual ao meu. Aí o pedreiro falou: Patrícia, ela tá mandando fazer igual a sua casa. Eu falei: faz igualzinho, perfeito, idêntico. Porque se ela ficar feliz, ela para de vibrar contra mim. Ela vai estar feliz. Então, eu não acho, a inveja é um sentimento, deve ser, que eu não tenho, né? Graças a Deus, esse mal eu não sofro. Mas deve ser dolorido para quem tem. Porque a pessoa almeja, ela quer o que o outro conquistou e ela não teve capacidade ainda de ter. Ou ela tem a capacidade de ter algo até melhor, mas ela fica na marcação daquela pessoa. Então é triste, é muito triste. E vocês vão encontrar pessoas assim. Então, a gente procura ver as coisas que acontecem com os outros e satisfazer. Quando a gente satisfaz, deixa alguém feliz, a gente está vibrando em favor daquela pessoa. E desfazendo nós. Porque, afinal de contas, a qualquer momento você pode cruzar com aquela pessoa de novo e fazer parte da tua família consanguínea. Porque da família universal ela já faz. A gente não tem como se livrar das pessoas totalmente. Está todo mundo interligado. Tudo que acontece em nossa volta, as ocorrências, as pessoas, as situações, sentimentos, pensamentos, é uma cadeia de situações que todos vão se favorecer. Um se favorece com o outro. Ninguém cruza o caminho de ninguém à toa. Uma fechada no trânsito não é à toa. Um carro que quebra no meio do caminho não é à toa. Um avião que cai não é à toa. Acidentes, mortes, não é à toa. Nós fazemos parte de todo esse contexto. Nós estamos interligados, apesar de ser únicos, ímpares, nós estamos interligados pela nossa energia, pela nossa vibração, pelo nosso conhecimento e desenvolvimento moral. Então, que tipo de família que eu quero ter? Está na minha mão. Que tipo de família que eu posso ter, que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ser melhor? A tendência deveria ser essa. Meu avô bebia, tá? Então, minha mãe já não bebia. A minha mãe tinha vício em bingo, eu já não tenho vício em bingo. Então, quer dizer, a gente vai vendo lá atrás os defeitos e vai tentando melhorar, e não repetindo os erros. Isso é evolução. Então, quem está em volta, você vai buscando quem está evoluindo também. Você vai pegar hoje uma pessoa que não tem vício, você vai andar com quem tem vício, para quê? Você já passou por essa parte do vício lá atrás, você já viu que deu errado. Então, hoje você não aceita mais alguém que tenha vício do teu lado. A família universal, você vai cruzar com diversos tipos de pessoas. Você tem que pegar justo a que está mais atrasada para andar com você? Não. Então, os iguais, os semelhantes, os afins precisam começar a se agruparem nesse entendimento de melhora, e não exclusão, mas de melhora, de avanço, não de exclusão. Não é que eu vou excluir totalmente o que está atrás. Eu só não posso ter essa mesma convivência com quem está lá atrás, porque eu já passei por essa fase. É uma fase, é que nem videogame, já foi. Agora é novas, outras situações, outros aprendizados, né? Então, Deus cria o tempo todo.
Deus coloca situações novas, pessoas novas, seres novos o tempo todo. Ele está criando o tempo todo. E nós fazemos parte dessa criação. Um pouquinho mais evoluído do que aqueles que acabaram de ser criados. E que lá na frente a gente vai ajudar os que estão atrasados. Né? Hoje a gente já ajuda. Eu, como atrasada moralmente, mas eu tive o desenvolvimento dos estudos, que é onde eu pude ser professora e ajudar alunos. Então a gente vai ajudando os que estão lá atrás. É só a gente parar e pensar, para que eu sirvo? Para que eu estou aqui? O que Deus espera de mim? No meio desse contexto de pessoas que estão em minha volta, no meu trabalho, na minha casa, meu relacionamento íntimo, meus amigos, tudo que eu tenho, o que Deus espera de mim no meio disso tudo? Por que eu estou no meio de tudo isso? Tem que ter um porquê. Vamos buscar. Porque hoje é nesse inteirinho, mas a gente vai ter outros. Então a gente tem que se preparar. Como eu sempre falo, né? A nossa vida é como se fosse um trem, cada um está num vagão. Vai ter um momento que alguns vão descer desse vagão e você vai seguir viagem. Vai ter um momento que você vai descer e outros vão subir. Outros que descem junto com você e vão caminhar a pé com você. Então é uma dinâmica muito grande, é um barato muito grande. Essa questão dos encontros e desencontros com pessoas. Aquela sensação boa de quando você vê alguém e fala assim, nossa, não sei de onde, mas eu acho que eu conheço aquela pessoa. Tá aí a prova da reencarnação, precisa de mais. Como que você pode conhecer uma pessoa que você nunca viu na vida? Como é que você pode se dar tão bem com alguém e tão mal com o outro? Só porque não vai com a cara ou porque vai com a cara? Não, tem alguma coisa bem mais íntima aí. Algumas passagens você já teve com essa pessoa. Pode ser em outra vida. Então, vamos ficar ligeiro, tratar o outro como gostaria de ser tratado. Porque a qualquer momento a gente pode cruzar novamente. Isso é a família universal. Isso é o que Jesus disse, né? Tratar bem a todos, indistintamente, independente se ele está atrasado, ou se ele está do teu lado, ou se ele está adiantado. Tratamento é tudo, né, gente? Tratamento bom, acolhedor, humano. A família universal, segundo Gesualdo na poesia dele, incessantemente pulsa a vida sob a égide de Deus onipotente. No reino mineral está latente, na lei de afinidade exercida, pelos átomos e moléculas atraídas pela força da atração universal, onde Deus, nosso Pai Celestial, no comando exerce a influência, com justiça, amor e sapiência, na criação da família mineral. Se a família dorme no mineral, após milênios de incessante evolução, ela agita-se em grande comoção ao adentrar no reino vegetal, onde o fluido cósmico universal reveste-lhe de toda a vida orgânica, e sob essa divinal mecânica, a família vegetal se estabelece, evolui, progride e enaltece no contexto de toda essa dinâmica. E assim o espírito congregado, em família continua evoluindo, e no reino animal vai ressurgindo em raças e espécies irmanadas, progredindo do invertebrado ao vertebrado, sob a égide de espíritos tutelares, habitantes de espaços estelares, que trabalham para o Criador, nosso Deus de justiça e de amor. E assim vamos, desde eras milenares. Depois que o princípio inteligente a viver basicamente no instinto, desse reino começa a ser extinto. Para surgir como homem consciente, o amor passa a ser mais abrangente, no sublime laboratório familiar e no impulso de sempre se agregar. O espírito procura na família o sentimento de amor e de partilha na infinita senda milenar. Família divina em instituição, célula máxima da sociedade, onde o espírito de fraternidade tende a crescer no coração. Através da gregária união e afinidade espiritual, comunhão da vida, comunhão de ideal, laço eterno de partilha de viver, é na família que iremos aprender a crescer em espíritos e em moral. E no seio sagrado da família,
Anelamos amor sem distinção, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso cônjuge, nosso filho e nossa filha, para alcançarmos a grande maravilha que planejamos antes de nascer. Só o amor nos fará vencer as provas tão duras dessa vida, na família, no lar, na grande lida. O desiderato irá acontecer. Que Jesus abençoe o clã de amor que acolheu-nos com tanta alegria, que haja entre nós a empatia e o amor que o Cristo ensinou, que o amparo de Deus é o amor, envolva toda a família mundial, que vivamos de forma fraternal, para atingirmos a grande plenitude, agradecendo a Deus sempre a miúde, eterno Pai da família universal. Lindo, né, gente? Muito bonito. Emociona. Até amanhã, se Deus quiser.